A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais um podcast Mentes Fortes. Estamos aqui nesta tarde abençoada, ou para você esta noite abençoada, ou para você essa manhã abençoada, desde que seja abençoado. E já te convidando para você estar se inscrevendo no canal, estar também curtindo e ativa o sininho para você acompanhar toda a programação. Todos os dias, de segunda a segunda, a gente tem alguma programação preparada para você, para tua casa e para tua família. Então curte, se inscreve, não perca nada. Amém? Estamos aqui hoje com um jovem que chegou na igreja, Wesley, mas nós chamamos eles de Torres. Está aqui conosco esse jovem abençoado e vai falar um pouco da sua trajetória, da sua vida. Seja bem-vindo, Torres. Amém. Que Deus abençoe. Então, me chamo Torres, né? E já tem um tempo que eu já tô na comunhão com Deus. E eu lembro do primeiro dia, né? Que quando eu entrei nas portas, entrei como uma pessoa que não conhecesse ninguém, voltado. Meu passado já tem uma história bem puxada, né? Tipo, eu fazia as coisas erradas, eu era do tráfico, roubava, fazia muitas coisas desagradáveis e servia o diabo no mundo, né? Então, algo que me chamou muita atenção foi quando entrei na comunhão, que a gente fica com aquele meio receio de, quando a gente entra na igreja e vê se fulano vai ligar para nossas roupas, vai olhar para o nosso jeito e ver, né, qual é a forma que eles vão tratar a gente. E na comunhão, confesso que foi diferente, né? Que me trataram muito bem, me perguntou onde eu moro, pegou meu contato. Então, não foi somente a placa. Isso é a verdadeira comunhão. Trouxe a gente para perto. Uma coisa que eu gostava muito era de jogar futebol. Então, Deus já me guiou para uma igreja que tinha futebol. Nosso futebol não é para amadores, né? É futebol já para quem tá jogando. Então, fala um pouco aí do seu passado, a sua trajetória, como foi o seu crescimento, qual foi as dificuldades, o que te levou a você ir pro tráfico, pro crime, até o ponto de você chegar na igreja, comunhão com Deus. Então, vamos por parte. A trajetória antes da igreja. Então, a minha trajetória antes da igreja, eu trabalhava registrado, tudo bonitinho no Brás. Porém, fui mandado embora. E no passado, antes disso tudo, eu sofri muito bullying na escola. Qual o bullying? O bullying foi aquele: eu tenho lanche e você não tem. Eu tenho as roupas de marca e você não tem. Então aquilo dali foi criando uma situação, uma mágoa, uma decepção. Então foi quando eu fui mandado embora do trabalho e fez aquela lembrança vim à tona ao meu coração. Então, e aí, então você tá falando que ficou guardado esse sentimento guardado aí? Esse sentimento. Aí foi quando eu entrei pro tráfico, mas não querendo entrar. Muitas das pessoas pensou que eu queria estar porque eu queria. Eu não. Às vezes eu passei muita vontade de comer até mesmo um bolo de chocolate e minha mãe não teve pra mim. Eu queria ter uma roupa de marca e minha mãe não teve condição de comprar pra mim. Por mais que era pra me persistir no caminho certo, o diabo me iludiu e falou: eu vou te dar tudo pra você ir por esse caminho. Então, por muita situação que eu passei no passado, eu achava que o crime ia me dar aquilo. Então, foi quando ele foi me dando de banquete. As coisas que eu não tive no passado, eu comecei a ter no futuro. Mas foi tudo momentâneo. Foi quando a minha mãe começou a chorar, minha mãe começou a ficar triste, minha mãe começou a olhar pra mim com uma forma de decepção. Você entende? Mas todo aquele sofrimento que eu tinha passado no passado, os que me fez passar dessa maneira vieram ser meus amigos. Então eu falei assim, então pra mim não passar mais vontade, eu tenho que estar nessa dependência desse tráfico. Então, na verdade, você tinha que se igualar à maioria para ter aquilo que você não tinha em casa para conquistar lá fora de uma maneira totalmente errada, né? Isso. E esse sentimento aí, eu creio que leva muitas pessoas hoje, muitos jovens hoje a querer conquistar por ver os outros ter de uma maneira ilícita, de uma maneira do crime, né? E qual foi o auge aí que você, envolvido com tudo isso, que houve um despertamento? Como que foi? Você vivendo tudo isso, agora você tem, né? As amizades cresceram, porque quando a gente começa a conquistar de uma maneira ou errada ou certa, as pessoas começam a se aproximar.
E qual foi o auge, assim, que você chegou nesse topo e falou assim, mas também não é isso? Então, eu comecei a conquistar, eu comecei a ter, eu comecei a ir em lugares que eu nunca achei que eu ia ir com dinheiro sujo. E aí eu disse, agora eu sou o top 10 na parada. Porque todo mundo queria andar comigo, todo mundo queria estar comigo e todo mundo queria desfrutar daquilo que eu tinha. Mas eu sabia que aquilo dali não era pra mim. Porque eu era bom na rua, eu era incrível na rua, mas quando eu chegava dentro de casa, a minha mãe estava de joelho pedindo misericórdia pela minha família e eu não entendia isso. Aí foi quando um certo dia eu saí da minha casa e falei assim, mãe, eu tô indo pra pizzaria. Eu menti pra ela. E ela falou assim, pra onde você tá indo, você sabe que você não pode voltar mais, né? Eu olhei pra ela e falei assim, você tá doida? Eu tô indo pra pizzaria. Aí ela foi lá e disse, nunca subestime uma mãe de joelho. Aquilo dali encravou no meu coração. E aí eu fui lá e falei assim, não foi a mesma coisa traficar naquele momento, não foi mais a mesma coisa fumar narguilé, beber, desfruir do mundo. Aí foi um certo dia que eu falei, hoje eu não vou traficar, hoje eu vou para um culto. E quando eu fui pro culto, eu já tava com o planejamento de roubar na onde eu fui mandado embora. Eu tinha chamado meus amigos, eu tinha escrevido no papel, tinha colocado onde fica as câmeras, tudo bonitinho pra gente entrar nessa situação. Mas só que eu fui pra igreja um dia antes. Estava tudo certo pra mim no dia seguinte. Porém, eu fui pra igreja. E aí foi uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Ela chegou e falou assim, moço, não vai pra onde você planejou aí. Porque se você for, a sua sepultura está aberta. Mas se você falar não para os seus amigos, Deus vai mudar a sua vida. Uau! E aí foi quando eu cheguei pros meus amigos e falei assim, cara, Deus falou comigo, a partir de hoje tô largando o tráfico. Rápido assim, do dia pra noite, o que aconteceu? Eu falei assim, fui pro culto, Deus falou que não só a minha cova está aberta, que eu ia morrer, eu não estou com medo da morte. Eu estou com medo pra onde eu vou ir depois. E se ele falou é porque ele me ama muito. Então eu tô saindo, agradeço pela oportunidade, por tudo que vocês fez por mim. E minha mãe tá de joelho lá na minha casa, cara. E ela não tá à toa. Foi quando eu saí de casa. Foi quando eu voltei pra casa, na verdade. E vi o amor de Jesus Cristo na minha vida. Que ele me alertou antes. Ele falou comigo. E aí eu larguei tudo. Aí foi quando o Gabriel, que é um amigo muito meu, que o senhor conhece, falou, vamos fazer uma visita lá na comunhão. E aí eu fui pra comunhão, fui fazer uma visita, e aí eu cheguei como um desconhecido. E eu fiquei com muito medo, porque eu não tinha um tênis pra me vestir. Porque eu tinha saído tudo, eu tinha largado tudo. Eu não tinha até mesmo um dinheiro pra cortar um cabelo. Cabelo liso até aqui, alisante, cara. Então, algo que eu cheguei no culto e fiquei a primeira reação, vamos ver da forma que eles vão me tratar. E quando já cheguei, me ofereceram um copo de água, pegaram o meu nome, senta aqui na cadeira, seja bem-vindo. Então, aquilo dali despertou um amor. E foi meu primeiro amor, eu nunca tinha conhecido isso. E foi quando eu entrei, né, cara, pra comunhão. Eu lembro como se fosse hoje. Falei, se ele vir até mim, eu vou aceitar Jesus Cristo. Ei. Todo mundo espera. Se Deus usar aquele homem e vir aqui, eu vou aceitar. E fez o apelo, fez. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei do que Deus usou aquela mulher pra falar. E esse rapaz tá falando tudo da minha vida e nem me conhece. Eu vou lá falar com ele. Vamos lá. E foi Então, a rejeição, ela foi desde a escola. Chega num auge também, há uma rejeição, porque você tem que... Você tá vendo que ali não é uma verdade. E já aproveitando você, a Igreja Comunhão com Deus, Avenida Paraguaçu Paulista, 545, é a sede, nossa subsede, ali na Avenida Monsenhor Antônio de Castro, 708. Procura lá o pastor Leandro Miranda, a pastora Cássia, vai te receber bem, como a sede recebeu esse jovem. Então, você vem de rejeições atrás de rejeição. A rejeição porque não tinha, e uma rejeição porque tinha, mas sabia que aquilo não era uma verdade. Eu acho que muito jovem vive isso hoje, muitas pessoas vivem isso hoje.
E o despertamento chegou no momento certo, aonde há uma barreira para quem está no mundo, para quem não conhece a igreja, pensa que a igreja vai julgar se tem alguma coisa, se não tem. Que nem que você falou, ó, não tinha um tênis, mas eu vou ver. Se me tratar bem, eu fico. Se não tratar, então a porta da igreja é aquele que pega na sua mão e te leva até o altar. É verdade. Porque se ele te recebe mal, não te dá atenção, você fala, já tenho isso aqui. Eu tô procurando um lugar que eu me sinta bem, que as pessoas vão olhar pra minha alma, pro meu espírito, não pelas minhas vestes. Você vem de veste em veste, de falta em falta. Então quando chega na igreja, você percebe que a sua roupa não vale nada, mas que você vale tudo. É verdade. Então esse despertamento é muito bonito. Então continua contando aí como que foi aceitar Jesus, batizar e tá hoje aí com um sorriso bonito, o olho brilhando pelas coisas de Deus. Então, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu falei do dia pra noite, falei assim pra minha mãe, mãe, agora eu vou servir. Mas só que no mesmo dia que eu aceitei Jesus Cristo, Deus usou a tua vida pra falar assim, levanta a tua mão aquele que tá desempregado. E aí, todo mundo, a maioria, entre aspas, levantou a mão. Mas só que eu estava desempregado e não levantei. Mas eu falei no meu coração, falei, Deus, você sabe que eu estou sem. E eu fez nunca... fez uma prova, eu falei, Olha você sabe que eu tô sem. Mas eu vou chegar em casa e vou orar. A primeira vez que eu orei na minha vida. Não sabia orar, não sabia falar. E realmente eu não sabia que ele ia ouvir. E quando eu cheguei em casa... 3 horas da manhã, todo mundo fala, é 3 horas da manhã que Deus te escuta. E aí todo mundo estava dormindo. E foi quando eu lembro como se fosse hoje, né? Todo mundo estava dormindo, dobrei o meu joelho e falei, Deus, eu quero um trabalho registrado, eu quero também uma cesta básica e também quero um salário acima de R$2.000. Por quê? Porque eu quero dar o dízimo e também, Senhor, eu gosto de coisas caras. Quando eu tava no mundo, eu gostava de coisas caras. Eu gosto de comer as coisas boas. Então, Deus, eu creio que você pode fazer na minha vida. E se o Senhor fizer, você é Deus. Mas se você não fizer, você é Deus também do mesmo jeito. E aí foi quando eu falei, vou dar o dízimo também, né? Os 10%. E eu lembro como se fosse hoje. No dia seguinte, um vizinho em frente à minha casa falou assim, cara, tem um trabalho aqui, já que você tá desempregado, é no Tatuapé, fábrica de sequilhos, tem cesta básica, o salário é assim. Ele ouviu a sua oração, o vizinho? Parece que ele tava do meu lado lá, as crianças na sala. Tem um salário, tem a cesta básica e tem 3 passagens, ou seja, tem uma também pra você colocar no seu bolso. É algo que eu pedi pra Deus, mas Deus fez mais do que eu pedi. Glória a Deus. Então foi o meu primeiro trabalho registrado. E ali Deus estava mostrando que ele é dono de tudo. Ele estava comigo, ele sempre me escutou. Eu tinha que dar o primeiro passo para ele. Isso. E ali eu falei assim, agora eu vou ser batizado. Quero me batizar, quero me batizar, quero me batizar. E aí a gente fica com aquele receio. Mas será o que vai acontecer depois do batismo? Aí o Gabriel falou, vou te batizar também. Eu falei assim, então vamos junto. A gente se batizou junto. E aquele amor. Eu lembro quando o Espírito Santo de Deus me pegou antes. Me batizou, né? Ô, e ali glória. eu tava querendo tanto. E foi maravilhoso. E o que eu tenho pra dizer é que eu passava a luta quando eu tava fora da igreja. E eu continuo passando. Mas só que agora é Jesus Cristo que está comigo. Ele supre todas as minhas necessidades. Agora de uma forma diferente, De né? uma forma diferente. Porque aquilo que era o seu vazio foi preenchido. Então, as lutas podem ser a mesma, mas eu estando bem É verdade. é outra coisa. As pessoas muitas das vezes não entendem, né? E que acham que vai pra igreja, vai tudo se arrumar, vai tudo ficar certinho, as coisas vão dar certo. Gente, é estar bem. É você estar bem no meio de um vento terrível. Quem tá olhando de fora fala assim, quero ver agora. E você caminhando nesse vento, caminhando no meio da tempestade, nada te abala. Isso é a presença do Espírito Santo. E hoje, qual é a maior dificuldade pro Torres? Dentro da igreja e fora dela? Então, a maior dificuldade
minha, fora, é a minha família. A minha maior dificuldade. Por quê? Porque eu sou a coluna dentro da minha casa. Porque antes a minha mãe me buscava quando eu tava fora. Mas agora eu busco por ela que está fora. Ela vai, visita, mas tem uns dos meus irmãos que não consegue foram. se afirmar mais, a sua mãe. Não consegue. Então ela vai... Ela fala o porquê dessa... Não fala por quê, ela guarda por ela tem a intimidade dela. E os meus irmãos também, eles vão de vez em quando. Então eu busco... Quantos irmãos são? Somos em 5 comigo. 5 irmãos, 5 homens. Sou o caçula, 2 homens, sou o caçula dos homens. E tem 2 irmãs, uma mais velha, que é a Priscila, o segundo o Matheus, depois vem o Luiz, depois vem eu e depois vem a minha irmã. Somos em 5. Amém. E aí, o que eu pedia muito pra Deus, eu falava assim, Deus, eu tô indo todos os dias, a minha família não pergunta nenhum dia se eu estou bem. A gente, como coluna de casa jovem, questiona muito e não entende o porquê do chamado, do começo. Mas você não acha que o não perguntar não é a criação? De sempre ser um acostumado a se virar? A se virar. Porque, pelo que você contou, não ter um lanche na escola, não foi só você que não teve, mas foi você que mais pegou. Talvez você conversar com seus irmãos e perguntar algumas coisas que eles têm, eles também podem ter alguma coisa guardada da infância. Porque quando se não tem, eu falo isso porque eu também tenho 4 irmãos e a gente comprava roupa uma vez por ano. Então, chegava dezembro, era o auge. Vou vestir roupa nova, tênis novo, mas era uma vez. Quando saiu o tênis, na época, a gente não tinha. Porque o uniforme da época, eu vou fazer 50 anos, era calça azul, sapato Vulcabras, avental e pasta. Quem tinha um quichute, quem tinha uma conga, quem tinha uma mochila dessas que hoje põe nas costas, era tido aquele que tinha mais valor. E os nossos olhos sempre vão brilhar por aquilo que é melhor, ainda mais sendo criança. É verdade. Né? Então, eu não vestia social, porque eu falava assim, eu nunca mais coloco essa roupa, porque aquilo ali pra mim era uma humilhação. Por isso que eu me identifiquei quando você falou que tinha falta na escola. Eu também não tinha lanche. Eu vinha por tudo isso. E se você perguntar para os meus irmãos, a gente vem na mesma coisa. Então, com certeza, não é só você que foi ferido dentro da sua casa. Mas ao ponto de você começar a orar, começar a vir para a igreja, e a sua mãe dar uma caída e você continuar firme, eu tenho certeza, sem medo de errar, que logo seus irmãos também estarão aí. Porque não é pela conquista, é por ter paz. É verdade. E quando a gente tem paz, a gente consegue ver que aquilo que era material, não que a gente não precisa, não é a primeira coisa. Já caiu. É verdade. Né? Hoje, a ambição de muitos, levado ao crime, levado ao tráfico, levado às coisas erradas, é conquistar. Ele quer conquistar. Ele quer ter. Ele quer ter aquele carro, ele quer ter aquela moto, ele quer se vestir melhor, mas o conquistar dele leva pelo caminho errado. E muitos têm descido à sepultura. Mas, pegando um gancho da sua fala, aquilo que você vai alcançar em Deus é a paz. É a paz. E depois os bens materiais. Então, com certeza, os seus irmãos devem ter algum bloqueio, porque isso é um bloqueio, isso é um gatilho negativo. Mas eu creio, assim, que Deus alcançou você, vai alcançar a sua família também. Então, me fala aí, continua aí. Então, foi assim, né? Deus tem falado muito comigo. E aí eu tinha buscado muitas perguntas, né? Falei, Senhor, por quê, por quê, por quê? E aí Deus falou comigo no particular e no meu coração. Não é porque eles não estão indo agora, porque eles não vão. Porque o tempo está nas minhas mãos. Isso. E eu chamei você para fazer a diferença. Então somente adora. E ali, pastor, aquilo encravou tanto no meu coração que eu falei assim, meu Deus, então só tenho que adorar, somente adorar. Porque no dia seguinte, sem eu saber, o meu irmão estava escutando louvor, tomando banho. A minha irmã falou, vou fazer uma visita lá na sua casa. E sem eu pressionar, porque quando você começa a pressionar a pessoa, todos os dias, vão pro culto, se torna uma coisa chata. Cria uma resistência. Que fala assim, ele tá achando que ele tem Deus e eu não.
Então, o que eu falo para meus amigos hoje, e mudou meus pensamentos, é assim: quando Deus tocar no seu coração, a gente vai junto, a gente marca e a gente caminha, a gente adora junto. Porque se você fica todo dia chamando, se torna uma coisa chata. Verdade. Quando as pessoas te verem, falam, ó o chato vindo ali. Agora, quando eles me verem, falam assim, nossa, ó ele vindo, ó o varão vindo. É diferente. É diferente. Então, isso a gente vai aprendendo com o tempo. Vai amadurecendo, né? Isso. Agora, a questão do crime, se eu pudesse dar um conselho para os jovens hoje em dia, a molecada que se espelha em crime, querendo ter dinheiro e andar no kit, só traz sofrimento para sua coroa, cara. Porque ela não sabe onde ela errou. Ela tá buscando. Ela fala assim, onde eu errei. Porque lá em casa a gente nunca passou fome. Você entende? Foi apenas um bolo, um lanche. Aquilo causou no meu coração. Então não vale a pena. Porque da mesma maneira que ele te dá, ele te toma. Tudo E te joga lá, ó, lá embaixo. E aquilo dali, você perde as amizades. Você perde as pessoas que você mais andava. Mas é aí que Deus te mostra que tá com você todos os dias. Ele tá suprindo sua necessidade, ele tá cuidando de você, tá trazendo pessoas boas, tá te acolhendo. Então, aquilo que me fazia ficar triste, preencheu aquele vazio. Por quê? Porque eu tinha tudo, mas eu chorava no quarto. Eu bebia, mas no outro dia estava triste. é que a gente quer se igualar, né? Se igualar. E o problema disso tudo é querer ser descolado. Você que nem ele. Mas no final, não é aquilo. Porque nós soubesse a luta que ele tá passando para ter aquilo, o sofrimento. A gente olha muito, é muito fácil olhar para você aqui e falar assim, quero ser que nem o pastor. Mas por detrás disso daqui que a gente tá conversando, qual que é a vida dele? É muita coisa. É muita coisa. Então a gente tem que ser aquilo que Deus quer que a gente seja, não aquilo que o próximo tá sendo. A gente tem que olhar para nós, né? Se não olharmos para nós. E para você que tá aí nos acompanhando, se inscreve no canal. Para você que está aí assistindo essa palavra, falando com você, esse bate-papo aqui. E eu tenho certeza que se você tiver um filho nessas condições, ou você mesmo está passando por isso, tenha certeza que há uma porta de uma igreja aberta. Vai lá. Vai lá. Quem não frequenta a igreja, né, tem uma visão. E quando você chega nela, você fala assim, meu, não é nada disso. Não é nada disso que eu pensava. A igreja não é isso. Então se inscreve no canal, ativa os sinos. Nós estamos com uma programação de segunda a segunda, pela madrugada, novidade, oração pela madrugada. Estamos aí crescendo esse canal para alcançar o máximo de vida possível. A nossa sede, Avenida Paraguaçu Paulista, 545. E também a nossa subsede em Jardim Vila Formosa, ali na Avenida Antônio Monsenhor de Castro, 708. Vai para lá. E estamos aí no projeto de abrir mais igreja, hein? Fica atento aí. Logo mais poderemos lançar outro endereço mais próximo de você. Mas se você quiser conhecer, tá aí os dois endereços. Venha, você vai ser bem recebido em nome de Jesus. E aproveitando também, nós estamos aqui com espaço. Esse espaço aqui vai ser um espaço onde vai estar a sua empresa para você ser divulgado. Você será um colaborador. Nós estamos aqui chamando os colaboradores para crescer junto conosco, dando esse espaço também. Você também vai ter aí um pacote aí direcionado para a sua empresa, naquilo que você precisa, para que a sua empresa cresça, os seus clientes venham até você e que chegue a informação até eles. Então, se você não é visto, você não é lembrado. Então, nós estamos com esse espaço aqui abençoado e você pode ser um colaborador. Vem para cá, tem coisa boa, hein? Tem crescimento e tem paz. Então vamos lá, Torres. E você? O que almeja agora? O sonho do Torres aí. Fala um pouco. Então, o meu sonho agora é fazer esse grande culto no campo do X do Morro. Por quê? Porque eu pensava nas coisas materiais. Mas, porém, quando ele me chamou, ele não viu as minhas roupas. Então agora eu quero fazer uma forma de gratidão do que Deus fez na minha vida. Porque tem muita geração que são a minha, a sua, a do próximo, estão se perecendo pelo mundo. Uma forma que está tentando preencher um vazio, mas só que não consegue. Então esse culto no campo do X do Morro, que é o meu grande sonho que eu tenho,
é trazer aquelas pessoas, aqueles jovens, porque o que eu mais converso hoje em dia, eu escuto, eu estava afastada, eu era batizada, eu era da igreja, os meus pais são pastores, meu pastor, meu filho, então é somente isso, eu quero fazer um culto, para que possa alcançar bastante almas e as pessoas voltarem da onde nunca deveria ter saído. Até mesmo quando você falou de entrar na igreja, pessoas que também foram machucadas dentro da igreja. Sim. O que a gente mais vê também, eu saí por causa de fulano e de ciclano. Mas é aí que a gente não pode olhar para o homem e nem para a mulher. A gente tem sempre que olhar para Deus. Porque se a gente olhar para o homem, eu vou achar 10 defeitos seu. Você vai achar 10 defeitos meu. Mas se a gente se ajuntar e esquecer os defeitos e falar assim, ó, a gente poderia acertar aqui, a gente poderia fazer isso. Então Sim. quem isso me ensinou foi o meu irmão Luiz. Ele falou assim, quando você vê o erro da pessoa, você fala assim, ó, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo. E não criticar, orar, ajudar, fazia a diferença. Então se eu pudesse dar um recado para alguém que saiu, olhando, sair por aqui, sair por causa do fulano, sair por causa do ciclano, é falar, volte. Jesus Cristo está com saudade. Ele te ama muito. Ele sabe de todas as coisas. Porque o que mais que a gente vê é isso. Eu vou estar dentro da igreja com a irmã fazendo isso. Eu vou estar dentro da igreja com o irmão fazendo isso. Isso é uma coisa que as pessoas demoram para entender. Isso. E acaba se machucando porque querem um resultado, né? E cada um tem o seu tempo. É verdade. A gente pode falar palavras que, se você tiver num dia bom, você nem liga. Às vezes a palavra não é nem tão pesada, mas você não tá no dia bom. Ela se torna um peso muito grande. Mas, infelizmente, isso acontece. Infelizmente, isso acontece. Mas a gente, como servos, temos que olhar para Cristo, né? Isso. Por isso que ele falou, né? 613 leis do Velho Testamento. E ele resumiu para 2. Você fala assim, 613, 2 vai ser mais fácil. Não, se tornou muito mais difícil. Amar a Deus, amém. Aí ele vem para isso que nós estamos falando agora. Amar o teu irmão como a ti mesmo. É verdade. Isso é muito difícil. Você encostar numa pessoa e falar assim, eu vou te amar. E ela só mostrar defeito para nós. E você fala, não vai por ali, ela vai. A gente cansa. A gente se machuca. E a pessoa... Por isso que esse mandamento, esse segundo, é muito difícil. Muito difícil. Era as 613, parecia ser longa, né? Mas quando ele mudou para 2, ficou mais pesado. E se a gente... Porque ele diz amar? Porque o amor, ele supera todas as coisas. Todas. Todas. Não tem nada que o amor não supere. Só que a gente, muitas das vezes, a gente não tá com tanto amor para dar, né? É verdade. A pessoa erra, a gente critica. A pessoa dá uma falha com a gente critica. Mas Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E eu creio que essas pessoas que estão afastadas por causa de pessoas chegarão de novo à igreja, porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Não dá para viver sem Jesus. É verdade, pastor. De 90% de acerto, se você errar 10%, você vai sempre ser lembrado por aqueles 10 erros. Você tá andando, se você tropeçar, cara, tudo que você fez não vai significar nada. A gente nunca pode olhar pro homem desta maneira. A gente errou, se ele olhou a nossos erros, temos que mostrar diferenças. Eu já errei muito, eu já olhei muitos defeitos, eu já disse por quê? Porque não faça diferente. Mas é tão bom que o amor, no primeiro amor, a gente tem que permanecer no primeiro amor. Por quê? Porque ele, se uma pessoa te criticar, te fazer mal, você perdoa. Se uma pessoa falar mal de você, você fala bem dela. Se uma pessoa te critica, você fala assim, eu não tenho o que falar dela, eu só lembro de coisas boas. O primeiro amor é muito importante, a gente permanecer nele. Porque toda vez que tá esfriando esse amor em mim, eu lembro de onde ele me tirou. Eu lembro do que ele fez,
Eu lembro do que ele tá fazendo e o que há de fazer. A gente sabemos que as coisas não é fácil hoje, não é fácil amanhã. E quando a gente pensar que não vai ser fácil, vai começar a facilitar. Porque eu acredito que Deus sabe de tudo. Sempre. E ele tá provando nós todos os santos dias para dar aquilo que ele já preparou pra gente. Temos que estar posicionados e bem atentos para as oportunidades que ele colocou nas nossas mãos. A gente presta mais atenção nos erros do que nos acertos. Isso é em qualquer área da nossa vida, infelizmente, né? Mas prosseguindo, né? A gente vai encontrar pessoas assim, pessoas vão nos ferir. E até mesmo a gente, no momento de deslize, numa falha, numa palavra, não somos perfeitos, a gente pode estar machucando alguém. Mas é rumo ao sonho, é rumo ao projeto. E o Torres da internet? Cadê o Torres da internet? Qual é o jargão que o Torres fala na internet? Fala aí pra nós. Então é o Ai Família! Então esse Ai Família veio de uma maneira muito alegre para as pessoas. Por quê? Foi assim, eu estava na minha casa, eu falei assim, todo mundo tem uma frase. Eu tenho que criar a minha. Eu sou uma pessoa muito alegre, trago alegria para as pessoas e creio que essa alegria quem me deu foi Deus. Com certeza. E esse Ai Família tem trazido muitos testemunhos. Por quê? Toda vez que eu olho os seus stories, eu posso estar triste, eu posso estar cansado, eu posso estar exausto, posso passar um dia terrível. Mas quando eu olho Ai Família, já me alegra, já começo a pensar diferente. Glória a Deus. Porque toda vez, não é só o Ai Família. Você entende? Eu tô ali mostrando para as pessoas que a gente tem que ser o que a gente é. Independente da situação. É trabalhando, é estando dentro de casa, é estando com os amigos, é estando também dentro da igreja. Então esse Ai Família virou uma referência que eu achava que não ia ser muito espalhar por aí na onde eu moro, também na minha igreja, né? Então é uma forma de alegria para as pessoas. Então, se eu pudesse falar algo para as pessoas, é dizer, seja quem vocês é. Se vocês têm um desejo no coração, faça. Demonstra. Porque a vida é isso. A gente sabe que a gente vai estar errando. A gente sabe que a gente vai ser criticado. Mas faz. Não passa vontade daquilo. Não fique com medo, né? Não fica com medo do que a pessoa vai pensar sobre respeito. Ah, ele é muito forçado. É isso. Esquece, cara. Seja você e vambora. Sempre de alguém que incomoda, né? Pro lado negativo. Então, pra você que tá aí nos acompanhando, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aí com algumas novidades. Estamos aí projetando esse culto aí no X do Morro. Não vamos falar muito hoje, porque ainda estamos em processo, tem muita coisa para acontecer. E o que eu posso te falar é que de terça a quinta, às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã, Igreja Comunhão com Deus sede. A nossa subsede, quarta e sexta às 19h30, domingo às 18 horas, lá no Jardim Vila Formosa. Então você que está sem ministério, nós te achamos. Eu orei para Deus, você orou pedindo uma confirmação de uma igreja, nós se encontramos em oração. Eu pedindo para você, para Deus trazer você, olha aí, nós se encontramos. Te espero lá, venha nos visitar, venha conhecer a igreja. E também aos colaboradores, você que quer aí crescer, quer alcançar mais clientes. Sabemos hoje que nada mais é no papel, é tudo na internet. Então nós temos um espaço, temos profissionais para isso. Não é de qualquer jeito não. Se você vê a estrutura aqui, eu tenho certeza que você vai alcançar muitos clientes. Então temos aqui pessoas que já trabalham nesse ramo há 26 anos, fazendo fotos, fazendo eventos, e agora nós estamos aí abrindo para os parceiros, para crescer no nosso canal, mas também levar você junto conosco nesse crescimento abençoado. Para maiores informações, vai aparecer o número aí de contato aí na tela para você, e vai aparecer aí toda a estrutura que você precisa e nós estaremos aqui de bom agrado para te receber e para louvar o nome do Senhor. Então, vou falar para o Torres agora, fazer uma chamada aí, usando o Ai Família, olhando para aquela câmera ali e falando o que Deus colocou no seu coração agora. Vamos lá. Amém. Ai, família! Deus abençoe a vida de cada um, certo? Tamo junto
É nóis. Se inscreva, família, certo? Vamos fazer esse canal explodir. Divulga pra todo mundo. Tamo junto, cara. Até o copo aqui é do jeito mesmo do iFamília. Vambora. Gente, eu só quero agradecer pela oportunidade ao qual o pastor tem me dado, ao qual aqui o estúdio, todo mundo, de todo o coração. Eu não mereço nada, pelo contrário, tudo é pra honra e glória do Senhor, por tudo que Ele tem feito pela minha vida. E eu só tenho que agradecer, família, pela essa gratidão, por tudo. Amém? E o X do Morro? E o X do Morro, se espere, hein? Vai ter culto lá no campo do X do Morro. Esse ano ainda já estamos organizando a data, o mês, só hora. Você que quer acontecer, hora aí, faz um jejum, um propósito. Vamos estar nessa guerra junto, que vai ser tudo para honra e glória do Senhor. E muitas almas vão se render e vão se voltar. Amém? Tamo junto, família. É nóis. Amém. E com essa alegria, eu quero divulgar para a igreja, tanto da sede como a subsede, você que está me assistindo. Pode chegar um convite na sua casa. E esse convite só tem uma resposta: sim, eu vou. Você pode ser o próximo para estar aqui. Pastor, é uma ameaça? É uma ameaça. Se prepara, você pode ser o próximo. Deus abençoe. Ai, família! Meu Deus.